8 graus em Curitiba e é mais uma quinta-feira. Hoje é dia do quê? De Toca Podcast, aqui nos estúdios da Toca. Vamos falar sobre um assunto que gosto muito e acho que é a primeira vez que falamos sobre arte, assim, tão claramente no canal. Será? Com certeza. Se você não me conhece, eu sou Paulo Buerges e cá comigo, Lana Seganfredo. Olá, gente, boa noite. Quinta-feira geladinha em Curitiba, boa para você curtir esse podcast hoje aqui na Toca Cultural. E para esse papo bem cultural, hoje a gente convidou duas personalidades das quais a gente é muito fã aqui em Curitiba, não é verdade? Sim, fazemos questão de passar lá e dar uma olhada em tudo que eles fazem todos os domingos. Eu vou começar apresentando então o nosso querido artista Simon Taylor, que está aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. E ele não está sozinho. E eu vou te contar uma coisa já sobre a tua obra, viu? Mas ainda espero eu apresentar o nosso próximo convidado, que está aqui com a gente também. Robson Krieger, galerista, marchand, artista plástico. Que mais, Robson? Quase tudo isso, né? Empresário. A gente conserva uma das galerias mais antigas de Curitiba, o Estúdio R. Krieger, ali no Largo da Ordem. Temos 2 sedes ali. E tivemos um contato ano passado com o Simon e tudo aconteceu, né? Ele é a cara de Curitiba, né? É um grande nome, uma pessoa que explodiu no mercado da arte, né? É um artista requisitadíssimo agora. Nós fizemos um livro dele e o livro explodiu, né? A edição esgotada, enfim, um super sucesso. Sucesso, gente! Começar esse papo, a gente vai comentar sobre um artigo que aqui no nosso estúdio da Toca, para quem já esteve aqui, já veio tomar um café, já veio gravar seu podcast, já pôde ver e, gente, sempre tem alguém que elogia e elogia muito. É a obra do Simon, que está aqui na nossa recepção. A galera sempre que chega, vem, admira a tua obra. Simon, você está aqui com a gente todo dia, você sabia disso? Que legal, que legal. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente vai produzindo, está se concentrando ali no nosso trabalho, e à medida que vai vendendo, você vai perdendo um pouco da noção, né? Da onde que esses trabalhos estão. É interessante porque tem muita gente que... Isso é uma história que acontece bastante, que é de Curitiba e mora fora, daí bate aquela saudade, né? Do Verdade. ninho, então quer levar uma obra. Então vocês não têm ideia de quanta gente me manda uma foto. Esse do Largo 360 é o Hors Concours, né? Tem em qualquer lugar. Então, gente que mora fora e tem lá o seu Largo da Ordem para aquecer o coração ali, lembrar de seu. Para chamar de seu. E ainda virou a obra de capa do livro que você lançou no ano passado, né? Exato. Virou o tema, a tua marca, né? Eu sempre brinco, né? Porque o Deep Purple tem o Smoke on the Water, o Led Zeppelin tem Stairway to Heaven, e eu tenho o meu Largo da Ordem 360, que é, né? Verdade. O Fúvio Pacheco, que é diretor da Gibiteca, ele tem também na sua casa. Ele também tem. E ele sempre me diz, Simon, quando você morrer, esse desenho tem que estar na tua lápide. Assim. A gente tá fazendo a exposição do Simon lá, meu amigo Poti, junto com a exposição do Poti Olha, dos 100 honra, anos, hein? né? E na carta do Jorge Amado tem uma coisa que eu falei até domingo, foi Dia dos Pais, né? Pela falta do meu pai, enfim, que já faleceu também. Mas o Jorge Amado diz na carta assim para o Poti. Apesar da falta física aqui em Salvador, né, da tua falta física em Salvador, nós nos sentimos abraçados pela obra tua que está aqui conosco. Então, você é uma presença que está sempre conosco aqui em Salvador, né? E isso que o Simon está falando, né? A gente sente-se, através da obra do artista, sempre abraçado por ele, né? Está sempre presente. Isso é muito legal, né? Uma coisa que marca a vida, né? É quase uma fotografia, né? Bem interessante isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, então, né? Assim, eu até já peço perdão de antemão, se a pergunta for ou muito abrangente ou muito específica. Enfim, são coisas que eu imagino que pessoas que talvez não sejam tão afeitas ao mundo da arte, talvez tenha também essa dúvida, né? E lá vai, né? O que faz uma obra ter valor e outras não terem valor? Como é que a gente diferencia isso? Como é que a gente olha um quadro sem saber quem é o artista e fala isso aqui tem valor no mundo da arte e isso aqui não tem valor? Quem quer começar? Eu acho que é para você. Não, vamos lá, não tem problema. Eu acho que não é bem isso, né? Porque a obra, na verdade, ela tem o valor a partir do momento que ela toca você.
Né? Ela não é o valor financeiro daquilo, né? Não encara aquilo como uma coisa, né? Um produto que você compra em massa, né? Porque cada obra de arte, ela é única, né? Ela é diferente. Então, aquele quadro, até esse problema dentro das galerias não existe, porque não existem duas obras iguais. Né? Os originais são sempre diferentes. Mesmo o Simon produzindo e vendendo, logicamente hoje ele é exclusivo do estúdio Harry Krieger, a gente só nós comercializamos a obra dele em Curitiba, mas se ele vendesse para uma outra galeria uma outra aquarela, um outro trabalho, uma outra tela, seria totalmente diferente. Então o que faz essa mágica, né? Esse interesse da pessoa que observa, né? Do observador pelaquela obra, é justamente o encantamento teu, que você acha que aquilo é belo, é bonito para você, e daí vão todas as outras discussões, né, Simon, sobre isso. Então, isso é quanto, né, vamos pegar um leilão da Sotheby's, como é que se vende um Picasso por tantos milhões, né? Porque aquilo chamou a atenção do comprador, né? Ele acha aquela obra sensacional e ele vai investir naquilo até, né, a última disputa, né? Então, eu acho que está muito mais ligado com essa ligação da pessoa com a obra, né? Mas eu entendo a pergunta do Paulo no sentido do valor pictórico quanto, além da raridade de ser uma obra única, diferente daquela que é vendida lá na pracinha do relógio. Então, mas isso que eu falo... Por que uma custa 500 e a outra custa 10 mil, sei lá? Entendi. Logicamente que daí tem toda a carreira construída do artista. Né? As exposições, o currículo, né? O próprio trabalho do artista envolvido, né? A técnica, né? Diferencia, logicamente, né? Assim como um bom advogado, um bom médico, um bom jornalista, né? Existem os que estão começando e existem os que já têm um conhecimento, uma carreira maior. Né? Então. Na verdade, essa é uma pergunta, ela é complicada porque ela tem muitas variantes. A gente podia ficar até amanhã aqui falando sobre isso, os porquês, né? E a gente pode analisar o que já passou e mesmo sabendo todos esses porquês, a gente não consegue replicar em outra pessoa, né? Porque isso que o Robson falou, eu acho o mais belo de tudo. Realmente, o que toca não precisa de explicação. Tocou, tocou. Mas esse é o valor artístico, né? Daí a gente começa a falar um pouco sobre o valor financeiro. Por que chega no valor financeiro? Daí existem várias outras explicações. A história do cara, como a pessoa se posiciona, se ela faz uma arte que é relevante para o tempo que ela está vivendo, porque às vezes tem tantas histórias dessas do artista que está muito à frente do seu tempo, ou muito atrasado do seu tempo, ou é bom só tecnicamente, mas não tem aquela coisa que eu considero que é o mais importante para o artista, que é uma característica, né? Então, por exemplo, eu procurei a minha vida toda, tipo, algo que fosse meu, algo que a pessoa olhasse e, putz, é o cara. E, na verdade, é complicado porque você não pode intelectualizar isso e ficar tentando colocar algo diferente. Quer dizer, não é que você não pode, claro que pode, mas eu acho que não vai funcionar. Né? E no meu caso, aconteceu algo que eu sou grato todos os dias da minha vida, que foi uma coisa que aconteceu fazendo. Eu não pensei muito sobre a coisa. Olhando para trás, aí sim eu consigo ver os passos que me levaram a esse tipo de arte. Mas enquanto estava acontecendo, eu não sabia. Então, de tanto desenhar ali, porque eu desenho com o grupo Urban Sketches toda semana e desenho sozinho também e tudo mais. Então, do fazer aquilo, né? Um belo dia eu estava lá desenhando, me lembro bem ainda, era o Palácio Rio Branco, Câmara dos Vereadores, e eu estava bem de frente, assim, tinham 2 postes na frente, e eu imaginei assim, rapidamente, puta, que bom se esses postes pudessem fazer... Eu adoro, sempre quando eu desenho tem sons, né? Tem sons assim na minha cabeça. E eu pensei que legal se eles pudessem fazer E daí eu pensei, e por que não? O desenho é meu, faço o que eu quero. E desenhei os postes pro lado. Barato. E foi uma brincadeira. E, cara, aquilo fez um sucesso, todo mundo gostou tanto daquilo.
tem uma coisa aí, né? Olha. E comecei nessa brincadeira e foi. Porque daí depois um amigo me colocou contra a parede lá em Portugal. Mas Simon, o que está por trás disso? Mas me diga, lá no fundo, o que está por trás? Ora, por Ele aí. me fez eu pensar nisso, que é algo absolutamente natural para mim. Mas o que está por trás disso? Claro, é o humor. Eu sou uma pessoa bem humorada, eu adoro o humor. Você Eu fui já foi chargista político. É. Né? Então, essa coisa, o traço fluido, o traço bem-humorado, o traço swingado, essa brincadeira com a realidade, é o humor que está por trás disso. Mas que, claro, acabou resultando nesse tipo de coisa. Essas distorções que eu faço, desde as distorções mais acentuadas, que são facilmente percebíveis, né, tipo as torres e tal, mas existe uma distorção no próprio traço. Eu não gosto de traço reto. Para mim, a régua é algo assim proibido. Não é que é proibido, inimiga não tem do nada teu proibido. trabalho. Mas ela é inimiga do meu trabalho. Eu posso até usar ela num planejamento, mas na hora do traço, não. Ele tem que ser swingado e fluido e tal. Ó, vou mostrar Né? essa aqui. Exatamente. É para caber no papel, Coisas mais ou assim. menos, É né? a identidade visual que você linda. adotou, né? Que eu construí sem necessariamente uma programação intelectual. Foi algo que foi realmente acontecendo e, na minha opinião, ainda está acontecendo. Né? Uhum. Então, voltando lá, por que eu estou falando disso tudo? Que eu acabei, por sorte e pelo trabalho, né, construindo uma identidade. E isso é uma coisa muito importante para um artista. Olha aí. E eu não estou falando só da arte visual. Serve para o cinema, para o teatro, para a literatura, para a música. Tudo tem uma Ele é linguagem. algo muito mais importante do que ele ser bom ou ruim tecnicamente. Uhum. Mas ele construir um estilo na qual a pessoa passe o olho, ou ouça, ou veja, ou sei lá, ou sinta o cheiro. Esse é o do Simon. Sim. Legal, Tipo, não precisa legal. A pessoa né? já sabe. Mas, mais uma vez, isso é apenas uma Sim. dos fatores. A Mas gente é um podia fator ficar subjetivo aqui, que é possível descrever, né? a gente podia ficar aqui até amanhã. Olha só conversando como dos ficaram, porquês, né? ficou a igreja dos capuchinhos. É o cronista da paisagem urbana, como propõe, né, até a contracapa do livro, né? É um texto Que o do Dante meu amigo Mendonça. Dante Mendonça. Pô, o Dante foi assim, nossa, eu nunca vou conseguir pagar o suficiente ele, o texto que ele fez, que ele me coloca ali numa linha evolutiva da arte paranaense, e eu acho tão bonito. E é isso mesmo, cronista eu quero contar histórias a partir do traço, a partir da minha visão bem-humorada e tudo mais, do lugar que eu vivo, do lugar que eu amo, né? E assim, mais um aspecto que a gente percebe na tua obra, assim como a música, também tem seu movimento. E aí a gente entende porque, além de cronista, além desse artista incrível, ele também é músico. Sim. Então não tem como não fazer esses barulhinhos, não cantar, não, né? É. Você ouve música enquanto você toca, você pinta? Sempre. Sempre. Bom, se bem que eu com certeza não sou original nisso. Se vocês pesquisarem os artistas gráficos, os ilustradores, quadrinistas e tal, a grande maioria tem uma ligação muito grande com a música, né? Com a música. É porque a gente desenha ouvindo música e, no meu caso específico, eu considero a música uma das minhas principais influências como artista gráfico. Porque eu não acho que uma pessoa que faça cinema tenha que se influenciar só do cinema, ou uma pessoa que faça literatura tenha que se influenciar só pela literatura. Acho que, perdão, a vida e as outras artes, elas são influências muito grandes para a nossa arte. A gente está colocando tudo ali, né? Quer dizer, aquela psicodelia dos Beatles que eu ouço, ela está muito presente na distorção dos meus traços, as cores que vêm sei lá, do Led Zeppelin que eu ouvia estão muito presentes no meu traço, e assim por diante, né? Mas a música faz parte da nossa vida. Eu chego na minha mesa, a primeira coisa que eu faço é colocar música. Não é nem pegar o papel, né? Isso vem depois. Sempre tem que ter ali uma canção embalando o traço. Krieger, será que o Poti também ouvia música quando ele criava suas obras, seus azulejos, seu traço todo? Você sabe, você tem algum relato dessa ligação do Poti com a música? Eu acho que o Poti, o começo da história dele, na verdade, é com o cinema, né? Olha! Então, quando ele era criança, o Poti vinha de uma família de poucos recursos, né? O pai era ferroviário, a mãe era dona de casa. E ele, para conseguir, né, que ele era
assistia às sessões de cinema em Curitiba, quando criança, ele carregava as latas de cinema, dos filmes entre os cinemas. Olha. E daí ele ganhava o ingresso. Ah, que legal. Então, e dali, naquele momento histórico, né, que inclusive ele mostra em alguns desenhos, né, a questão do cartaz, a questão dos personagens, né, Sim. ele começou a desenhar. Então foi através da história do cinema, tal, que é muito ligado aos desenhos do Pucci. Se você observar na galeria, eu até hoje mostrei para o Simon um dos desenhos lá que ele tem os personagens, o Gordo e o Magro, Frankenstein, quem que tá ali, o soldado, né, o cowboy, enfim. E é o começo da história do Pucci, é uma ligação muito grande com o cinema, com a literatura, né? Pucci ilustrou obras para mais de 170 grandes escritores brasileiros, né? Então, é uma grande aventura, mas o Pucci também gostava de ouvir música. E como que ele conheceu o Jorge Amado? Porque a gente começou, inclusive, esse papo falando dessa carta do Jorge Amado que está emoldurada lá na galeria, que ele escreveu, o escritor, né, montou isso de verdade, gente. É uma carta real, né? Sim. Assinada pelo Jorge Amado. Assinada pelo Jorge Amado, sobre a saudade que eles tinham, né? Da ausência daquele momento do Pucci em Salvador. Mas como é que começou a história do Pucci? Então, o Pucci ganhou uma bolsa de estudos do governador Manuel Ribas, né, interventor à época, para ir ao Rio de Janeiro estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Nossa! Então, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele conheceu muitas pessoas, começou a trabalhar no jornal, começou a ilustrar jornais, enfim, teve várias atividades ali. Conheceu a Célia, casou com a Célia, e ele recebeu um convite do governo da Bahia para morar em Salvador. Olha! E o Pucci foi, porque ele viajava, ele chegou a morar com os índios no Xingu por 2 meses para conhecer a história, enfim. E quando chegou em Salvador, ele foi morar numa pensão. E quem estava morando na pensão? O Jorge Amado. Caribé, né, que era o outro grande artista aqui, Eu pensei já no argentino. Não, nunca E estava numa pensão, né? O Caribé estava na pensão e o Pansete também. E eles se encontravam ali, escutavam, porque diz que ficava perto de um quartel, tinha a banda que tocava do quartel, né? Tinha aquela convivência. E o Jorge Amado conheceu o Pucci. Ah, foi aí. E o Pucci já era um grande gravurista brasileiro, já renomado. Tal. E tanto é que as gravuras do Pucci eram as gravuras mais caras do Brasil. Sério? Naquele momento histórico. Ele é o artista mais caro, o gravurista do Brasil era o Pucci. E morava numa pensão? Ele era aventureiro, aquele momento era, imagine, a gente jovem ia para lá e ficava tipo de curtindo mochilão, a vida, né? Que a gente chama hoje. Curtindo a vida. E o Pucci, daí o Jorge Amado escreve que num dos textos de apresentação da exposição do Pucci, dizendo que ele dá a chave da cidade de Salvador ao Pucci Lazarotto. Que legal. Pela importância do trabalho dele como artista nacional. E ele tem alguma obra, tipo um painel, como ele tem aqui em Curitiba, lá em Salvador? Existe algum registro na cidade, não? Existem obras do Pucci, gravuras, né, no Museu de Arte de Salvador. Até foi uma cliente nossa, muito amiga, foi esses dias atrás na galeria. E isso que eu falo, né? O que a gente está fazendo aqui é muito maior do que o valor financeiro, o valor do dinheiro, né? Porque você passar informação para outra pessoa... É verdade. É a maior riqueza que você pode transferir, né? Você fica, mas eu cedo para você também essa informação, né? E então, essa história fica aqui disponível para a galera na internet, né? Isso que é legal. Isso não tem preço. Né? E a partir daí, então, as histórias acontecem. Então, em Salvador, como essa cliente nossa trouxe, essa amiga nossa trouxe, estão no Museu de Arte de Salvador, estão as gravuras do Pucci, porque aquele momento que ele viveu em Salvador, ele produziu muito mais gravuras. Mas com relação a grandes painéis, eu acho que o maior hoje, o mais importante, num lugar bastante relevante nacional, é o do Memorial da América Latina, né? Que hoje tem no Salão de Atos do Memorial da América Latina, você tem obras do Caribé, são 3 painéis grandes do Caribé em concreto, 3 painéis grandes do Pucci. Eu acredito que aquilo tenha mais
de 4 metros de altura, 5 metros de altura, né, contando sobre os povos primitivos, né, os primeiros povos brasileiros, e a maior tela do Cândido Portinari na obra do Oscar Niemeyer, né? Isso eu acho que tem outras obras, né, do Poti espalhadas pelo Brasil, mas essa é uma obra muito importante, né? E com certeza, se a gente fuçar a história, mexer na história, vão aparecer os painéis depois que o Poti começou, os painéis de madeira, né? Que foi a mudança entre a gravura a xilogravura, né? Sim. Que começaram a virar o início dos painéis, depois foram para os azulejos e daí foram para os concretos e assim. Você tem ideia de quantos painéis nós temos do Poti em Curitiba? Nunca parei para Chuta contar, mas olha, tem coisa. Tem né? Dezenas, muita coisa, né? Eu acho que sim, porque Sim. o maior painel da América Latina de azulejos é do Poti, está aqui na Travessa do Bídice Macedo ali, né? Daí do outro lado já tem o painel dos 300 anos. Sim. Daí vamos falar lá na Torre Telepar tem painel, na frente do Teatro Guaíra, É no verdade, aeroporto, Telepar tem. que não é Curitiba, mas tem 2 no aeroporto, né? No Praça Curitibano, 19. na Praça 19 é o mais antigo, é o primeiro deles, né? Curitiba é um museu a céu aberto, né? Se você for sim. ver, caminhar Na aqui 13 pelo de maio, centro acho que tem, né? cívico, você tem as obras do Herbo Stenzel, você tem Poti, você tem Portinari, você tem um monte de coisa aqui no centro de Curitiba. Sabe um painel que eu acho lindo? Aquele da Praça do Rio Iguaçu, que é Do Rogério do Dias. Rogério Dias. Sim. Cara, acho lindo aquilo. Não, maravilhoso. E por bem, né? Como tá bem conservado, né? Como a Sim. prefeitura Cuida, né? cuida, né? E você veja que coisa interessante que Curitiba. Não é só a prefeitura que cuida. Vocês já viram algum pichador fazer alguma coisa em cima desses painéis? Nunca aconteceu. Eu não lembro mesmo. Nunca aconteceu. Que bom. Você veja como eles respeitam a obra de arte, né? A obra do outro. É muito interessante. Nenhum dos painéis do Poti sofre pichação. E aí eu emendo uma pergunta que estava anotada aqui, é polêmica. Eita. Pichação. Não vou falar de pichação, porque Grafite. não, mas são duas coisas diferentes, né? Pichação e grafite. Mas nem vamos discutir pichação, mas o grafite como forma de arte, assim, você concorda? Você acha legal também? Acho muito interessante, né? Porque é a expressão do artista. Estamos começando a ter muitas, né? Sim, sim. No centro de Curitiba a gente já consegue ver belas peças, né, Simon? Sim, Espalhados por aí. Tem o Rimon Guimarães. Sim. O grafite, na verdade, é a expressão do nosso tempo, né? Eu acho que daqui a, sei lá, 100 anos, 200 anos, quando a gente for olhar para o nosso período, esse vai ser o destaque. Foi uma forma de arte que nasceu, que veio do picho, evoluiu e se transformou no grafite, né? E tem muita influência. É aquela coisa. Uma outra característica de uma grande obra de arte é quando ela se torna influente também. Quando ela legal. passa a ser um dialeto novo, uma forma de arte nova, né? A gente está despontando para isso aqui agora em Curitiba, mas putz, você vai para São Paulo, ali sim Tem bastante. Ali é é muito, fantástico. Né? Né? Tem aquele o Beco do Batman, que é Beco muito do Ba- conhecido, né? Lá é uma Não atrás fui da ainda, outra, mas né? eu quero conhecer, porque lá é cheio disso. Hoje um dos maiores artistas brasileiros, o Cobra, É um dos maiores nomes da arte internacional hoje é um grafiteiro, né? Sim. E aí a gente Os gêmeos. teve os gêmeos, é isso que eu ia falar. Em Curitiba, nós tivemos aí os gêmeos, já umas 2 exposições grandes deles no Museu Oscar Niemeyer, que pelo menos eu pude acompanhar. Sim. E na última, a gente até tem imagens para colocar aqui, que eles meio que mexeram com a movimentação aqui do Centro Cívico, né? A galera parou para ver Sim, foi eles bonito. fazerem aquela arte linda no canto do Museu Oscar Niemeyer, que inclusive está aqui, aberta. Aqui, vamos mostrar? Sim. Eu deixei numa página aqui, Aqui, ó. que tá bem... essa daí. Essa Sim, aqui, pera ó. lá. Inclusive aparece aqui, no dia que o Simon fez, ele já fez em homenagem Exato. eternizando a obra dos gêmeos, né? E antes que você Tranquilo. abaixe aqui o livro, deixa eu mostrar que o Simon, ele não sabe, mas ele pintou os estúdios da Toca bem aqui, ó. Você tá brincando? Olha lá. Ó, os estúdios da Toca, do outro lado, mas tá tá aqui. Tá vendo? Você- Avenida Cândido de Abreu, É. que particularmente, linda. eu brinco, falo que é a Paulista Curitibana. É. Com Verdade, certeza. verdade. Como eu gosto dessa área da cidade, eu acho ela certeza. tão
ela é tão bem urbanizada. É organizada, né? É. Bonita, É. você vê, se sente bem, né? E que, nossa, eu acho que a criatividade aqui, qualquer ângulo que você parar e pensar, você consegue fazer algo muito legal, tanto na fotografia quanto na Claro, pintura, né? claro. Na verdade, eu sempre liguei, não sei, talvez eu nem esteja certo. A nossa Avenida Paulista eu sempre achei mais para Marechal. Aqui, na verdade, é a nossa esplanada dos ministérios. A Cândido de Abreu, ela tá mais para a esplanada dos ministérios. É verdade. Agora, você pegou num ponto aí que eu acho muito bacana. Voltando até o link que o Robson falou, Claro. é aquela arte que te emociona, né? Sabe uma coisa que eu adoro do meu trabalho? Que? É porque é muito difícil, principalmente da pessoa folhear um livro que tem vários lugares e tal, e não ter um lugar ali que toque no seu coração. Putz, mas aqui eu vinha com a minha avó, com a minha mãe ou com meu pai. Aham. Olha ali, o meu primeiro escritório foi ali. e Tem tal. essa capacidade, da né? maneira que você sentir, olha ali o nosso escritório e tal. Sim. Né? Eu acho super bacana E isso. ainda sobre o grafite, até eu separei, depois a Lana vai colocar ali na edição. Aham. Eu estava no passeio público no sábado de manhã, né? Uhum. E vi esse... Aqui tem, né, o passeio Portal. público, aqui, né? Uhum. E tem essa... Ah, Cara, fantástico. como compõem bem Nossa, aqui, é. né, o A local. Helena Collodi? Não. 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 É um essa Mandela. é outra. Collodi é Mandela. é- É que eu achei que tava mostrando não, a várias Collodi fotos é que tá no pra Passo da Liberdade. Exatamente. Mas se não me engano, esse também é do meu, do Gran... vocês. É ali perto Putz, também. eu me fugiu o nome dele agora. Eu me fugiu o nome desse artista, mas Que tem feito esses muralhas. Nós trabalhado vimos bastante. esse final de semana, que pelo menos para nós é novo, deve estar ali já há alguns dias, a gente não viu, que é ali na esquina da Prudente de Moraes, não me lembro o nome da travessa ali, que foi um muro inteiro que tá cinza, né? Digo, tá toda uma... Tem vários pontos de Curitiba. A Lana fotografou, ela vai mostrar para vocês e ela coloca na tela ali. Coisa mais linda. Do lado de um bar ali, que volta e meia a gente gosta de almoçar nele. É o Caramelo. Isso é muito interessante. Aqui vocês estão vendo um pedaço só, Sim. né? Ah, tá. É dele também. Ah, é? É dele também. Bom, eu não vi esse aí, mas pelo traço eu já reconheci. Diz que era amigo deles, inclusive. Lá tem a não. assinatura dele ali. Mas, enfim, eu puxei esse assunto porque, né, as cidades grandes, por bem, estão conseguindo Ele é meu substituir uma coisa aquele assim. muro, não muro, mas aquela parede de prédio que eventualmente ficou sem graça ali, só para a umidade no dia de chuva. Você ficar sabe com que o aquela coisa primeiro, feia, né? primeiro artista que fez isso em Curitiba chama-se Eduardo Nascimento. Era professor da Federal e talvez, não sei se vocês vão lembrar, o Simon talvez lembre, mas sempre no hospital de clínicas aqui, o Hospital da Federal, ele fez uma parede que tinha uma pipa num céu azul. Não lembro que desse. legal. eu acho que eu lembro, sim. Lembra disso? Aham, Isso- da pipa. isso Tá foi a lá ainda? primeira... Não, Não. existe mais. Um pecado essa obra ter... Foi eu acho que foi Eduardo Nascimento com mais alguém, que eram professores da Federal, com Ivens Fontoura, não sei como é que eles desenvolveram aquele projeto, mas essa pipa ficou anos. Se vocês procurarem na internet, possivelmente vocês vão encontrar a foto desse, que foi, eu acho que a primeira intervenção, a grande intervenção, né, assim, em paredes de prédio em Curitiba. Que legal. Histórico. Curitiba está acordando agora para isso que lá em São Paulo já é realidade há muito tempo, né? Porque o que acontece? A gente está crescendo verticalmente, né? As cidades estão crescendo verticalmente e quando você olha de longe começa tudo a ficar um pouco chato, né? E quando vem essas intervenções do grafite, é muito bacana, né? E os artistas podem se expressar. Agora, o grafite tem essa coisa que é da natureza dele, né? Ele está ali por um tempo. Né? Mas o próprio grafiteiro ele sabe disso. Então ele já não se apega tanto. Não se apega tanto. Já faz parte da natureza do grafite saber que ele vai durar por um tempo. Mas provavelmente o grafite só será substituído por outra Por obra, outro né? grafite, exatamente. Na verdade, isso é bacana. É bacana isso. Suas obras nunca foram para uma parede dessa, assim, para um muro? Estou esperando esse momento. Atenção, patrocinadores, por favor. Eu na minha missão máxima de me tornar o próximo Poti aqui de Curitiba. Boa. Por que o Poti é tão importante na minha vida como é importante na vida de milhões de curitibanos? Porque eu sou um piá curitibano e que passeava por Curitiba com a minha mãe e olhava essas obras do Poti e ficava maravilhado com tudo isso. Então você era um curitibinha. Então, era um curitibinha. Por que eu quero ter as minhas
as minhas obras num mural, num grafite? Porque eu quero que um outro dia, um outro piá curitibano olhe aquilo e se influencie como eu, É sabe? possível ter mais um, né? Dá para ter mais grande um, mais artista, que é vários. possível ter mais até, né? tantos outros Tantos depois. outros. né? Eu ouvi uma vez que a expressão máxima da arte é quando ela consegue fazer outras pessoas virar artista por conta do teu trabalho, Claro. né? De olhar aquilo que você faz, que é o que Inspirar aconteceu contigo. pessoas. Maravilhoso, maravilhoso, é isso mesmo. E aí a gente tem também alguns elementos na tua obra que eu faço questão de mostrar para você que está em casa também, que são personagens curitibanos, como o Zequinha. Né, gente? Quem é bem curitibano sabe que a gente tinha as figurinhas do Zequinha antigamente, né? Qual foi a história do Zequinha? E ele tá pintado aqui no Largo da Ordem, gente. Ele tá retratado aqui. Eu adoro fazer o Zequinha. Olha só, recentemente, nesse último álbum do Nilson Miller, eu fui convidado para uma edição especial. Eles convidaram, acho que 18 ilustradores, para cada um fazer a sua figurinha do Zequinha. E eu fiz lá Zequinha com o toca-discos, porque eu sou um colecionador viciadíssimo em LPs, né? Fiz o Zequinha com um toca-discos. E daí fui convidado para o lançamento e tal. E eles me assim como convidaram os outros também, para ir lá com o seu Nilson Miller, fazer um depoimento e tal, né? E eu falei ali na frente dele que para mim era uma honra muito grande, porque eu sou um piá curitibano, dali da passagem de 79 até 82, que enchi o saco da minha mãe para ir lá com nota fiscal no Banestado, pegar as figurinhas do Zequinha, completei 2 álbuns Olha do só. Zequinha. E Você voltar. não tem? Não tenho. Não acredito. E o pior, eu não sei o que aconteceu com esses álbuns, porque eu tenho, Mas, por exemplo, mas o que acontecia com o álbum, eu vou te dizer. Quando você ia lá trocar pelo brinde, você deixava o álbum. Não acredito que a pessoa tinha que Sim. entregar. Você tinha que entregar o álbum para levar a bola. Então, o meu, eu entreguei, eu completei, entreguei, eles carimbaram, ficaram, eles furavam o álbum, Você ganhou uma carimbaram bola. e ganhavam Não, uma mas- bola do Que Zé. você também Mas não tem isso- mais. Mas isso no meu caso é impossível, porque eu nunca gostei de futebol. Eu jamais trocaria um Tinha álbum até- de figurinha eu acho por que uma tinha, bola. eu acho que tinha no prêmio Dois. máximo, o prêmio máximo era uma bicicleta, se você. Nossa. Ou aí, aí é possível. aí já valia Mas o não, álbum. Mas não isso era era o uma coisa assim. Eu acho que Gente. tinha alguma ligação com isso, porque era uma campanha de arrecadação de imposto para o Estado, né? Sim, sim. Então você ficava alucinado, que você ia na venda de bala, você queria nota, né? Você pedia nota para levar para trocar pela. Pela Exatamente. figurinha. E esse último álbum eu também participei junto com o seu Nilson no lançamento. Sim, né? o a Robson gente tem fez uma influência vital aí nessa história. a gente fez esse último lançamento que foi um grande sucesso também. E agora o seu Nilson está caminhando aí. E eu acredito que vai sair mais coisa boa. Ele sempre está nos visitando lá na galeria, a gente tem uma relação muito legal. É um legal. querido. E foi muito interessante ter, né, podido ter relançado esse álbum com ele em vida, né? Porque poucas pessoas sabiam que foi ele que tinha redesenhado o Zequinha naquela época, né, de 1980 ali, né? E agora ele levou toda essa fama, inclusive esse personagem do Zequinha está registrado no nome dele agora. Né? Legal, legal. Ai, olha só. Então foi uma E para grande- quem não sabe, grande né, história. obviamente que é o maior sucesso comercial do Nilson, mas ele é um artista fantástico, ele faz de tudo. Lá na galeria do Robson tem um quadro dele, realista, de um cavalo saltando, assim. Ele é um endiabrado, ele faz de tudo, ele faz com guache, ele faz... É sensacional, né? Ele está com 80 e poucos anos e uma habilidade pictórica invejável. Fantástico. Sou grande fã dele. É. A gente tem grandes artistas no Paraná, né? A gente tem aí, nossa, poderia citar vários nomes que ficaram muito famosos, enfim, e muitos que tiveram seu valor somente após a morte. Quem que a gente poderia citar, Krieger, aí? Galera que se esforçou, que pintou muito, que era um puta artista, mas que, de repente, só depois que morreu, que teve seu valor reconhecido. Teve caso assim? Olha, eu acho que vários nomes são importantes, né? Mas hoje em dia, né, se você fosse falar, tem nomes que até hoje estão esquecidos, né? Por exemplo, eu vou falar para você um deles que me veio aqui na cabeça. Nilo Previte. Você lembra disso? Não. Desconheço. Foi um grande pintor. Foi um dos pintores modernos mais importantes do Paraná. Foi o Nilo Previte
junto com o Poti Lazarotto, voltando para a história do Poti, Claro, né? claro. Que abriu a primeira escola de gravura na Biblioteca Pública de Curitiba. Que legal. Pouca gente sabe dessa história. Né? Ele foi um pintor muito revolucionário, ele pesquisava, ele pintava com canetinha, com guache, com tinta automotiva. Foi assim, era um pesquisador revolucionário para a época e hoje está esquecido. Né? Então, isso que eu falo, às vezes, né, essa nossa missão como galerista, e até no Instagram da galeria eu faço muito isso, né? Eu tento reviver todos os dias algum artista paranaense para contar as histórias, né? Para a gente ter isso vivo, porque senão a gente vai perdendo esse momento, essas histórias, tudo que está acontecendo, né? A gente vai sumindo. Então isso eu encaro assim como uma missão. Claro, claro. Né? Como eu faço com meu pai, lá, que é um nome importante da paisagem, está sempre lembrado. E também, né, nesse sentido de acolher os novos. Né? Que é o caso do Simon. Poxa, eu observava a produção dele, fiquei tempo... Sim, né? Até Simon, vem aqui, Namorando, vamos conversar, vamos ver. E o Simon tinha um receio e tal, porque eu falava assim, poxa, eu não vendo, não sei como é que funciona. Tá? Daqui a pouco, né, se animou, tanto é que tá, né? Deslanchou, né? Mas momento. sabe que, aproveitando esse gancho do que ela te perguntou, na tua concepção, e independente de ranking, tá? Sim. Se fosse pra gente falar assim, e não vale falar o Simon, tá? Se fosse pra gente falar assim, quais são 3 artistas obrigatórios, você diria, que tem que se conhecer paranaenses? 3 artistas obrigatórios. Na tua opinião. O primeiro artista, né? Zaco Paraná. Legal. Né? Esse foi o ponto zero da história. O que, né? que ele fazia de impressionante? O Zaco fez escultura. O Zaco e o João Turim, vamos lá, o Zaco Paraná, ele veio criança da Polônia para o Brasil, chegou aqui com 3, 4 anos de idade, foi morar com a família no interior, perto de Palmeira, e quando estavam construindo, a grande história da arte de todo mundo tem ligação com a estrada de ferro, né? Uhum. Sim, é verdade. Então, com tudo, com o desenvolvimento das cidades... Tudo veio a partir da estrada de ferro. E os engenheiros que estavam construindo, eram engenheiros, acho que, europeus, estavam construindo a estrada de ferro, viram o talento do Zaco, um menino na cidadezinha do interior, e falaram assim, não, vamos levar você para Curitiba, falaram com os pais, e trouxeram para a escola, a primeira escola de artes e ofícios do Paraná, que é a escola de Mariano de Lima. Então, só que o Zaco foi para a Europa e estudou, ele ganhou uma bolsa de estudos do governo do Paraná também, foi para Bruxelas, enfim. Depois o João Turim, que hoje está até também prédio, enfim, com nome, foi o primeiro artista nascido no Paraná. O João Turim nasceu em Morretes. Morretiano, né? Morretiano, veio para Curitiba, a mãe acabou falecendo. Logicamente que a vida era muito difícil, aquelas doenças da selva, né, da tropical e tal. Acabou acometendo a mãe dele em Morretes, ele veio com o pai morar em Curitiba e ele foi também estudar na escola do Mariano de Lima. Então, esses são os 2 nomes que são anteriores à chegada do Andersen, né? Claro, Sim. Que é o pai da pintura paranaense. Porque daí o Mariano de Lima teve que... Existem várias histórias que ele fugiu. Uma delas é que ele se envolveu com uma senhora casada em Curitiba. E ele teve que fugir de Curitiba, abandonando a escola, que ficou... Eu acredito, se eu me lembrar direitinho, que era a Dona Maria, a esposa dele. Mas naquela época, infelizmente, a mulher não conseguiu levar à frente aquela escola de artes e ofícios, né? O Paraná ficou meio... desfalcado. E nesse momento chegou o Andersen, né? E o Andersen abriu a escola de arte aqui, na casa ali, na que hoje é preservada, né? Pertinho do Shopping Miller, para quem não conhece. Então tem vários momentos da arte que são importantes, né? Devo falar, Poti, né? É outra época, né? Sim, mas o Poti talvez hoje seja o nome mais importante da arte paranaense, né? Porque ele conseguiu realmente, nasceu no dia do aniversário de Curitiba, saiu daqui, morou por 40 anos no Rio de Janeiro, construiu uma carreira nacional e internacional, né? E hoje
está sendo relembrado tudo isso e as pessoas correndo atrás e não tem mais obra para vender. Né? O irmão doou para o museu tudo. Então, assim, dá para dizer que o Poti ganhou muito dinheiro, claro, era reconhecido, mas ele pode-se dizer que ele ficou mais famoso depois que ele morreu? Não, o Poti já era muito famoso antes de morrer. É que é engraçado, né? Parece que aquela história do santo de casa não faz milagre, né? Mas hoje que as pessoas estão entendendo Quem foi, né? A importância. do Poti. Então, na tua opinião, então seria o primeiro O Zaco Zaco, Paraná, né? O Sim. Zaco e o Turim, que são os dois O mais Anderson. antigos. O Anderson como pai da pintura paranense. Vou falar assim, mais moderno, a história do Poti. Daí eu vou puxar minha sardinha agora, mas o meu pai que foi o primeiro artista que constituiu uma galeria em Curitiba. Ô, louco. Né? E o Krieger abraçava os artistas. Então, os artistas frequentavam o Estúdio Harry Krieger todos os domingos. A galeria, e até hoje acontece, os artistas estão sempre lá, né? Ainda frequentam Rogério Dias, João Osório, o Simon, Demarche. O pessoal vai Alf lá, Viver. o Alf. Todo mundo Você vai encontrou para a vários galeria lá. porque é um ponto de encontro, né? É sabem- de artista para artista, né? Legal. Vocês sabem que a Galeria Krieger é a mais antiga aberta. Não fazia ideia. Porque foi fundada pelo Ricardo Krieger e o Robson. Vocês Sim, viram aqui que trata-se de uma enciclopédia viva da arte paranaense. E é por isso que a E gente o- convidou, E né? o mais legal contar é essa que não história. é só o conhecimento, é a vivência, né? Verdade. Vocês sabem quem foi visitar ele quando ele nasceu? O Teodoro de Bona. Nossa, Por conta só o Da Teodoro amizade. de Bona. Então, não é apenas o conhecimento, é a vivência. Né? Eu brinco que a gente quase que pisou no barro da história da arte paranaense. Pisou nas tintas. Exatamente. Deixadas no chão. E vem Quando até tudo os era dias- mato. E veio até os dias de hoje, né? Nós somos a ligação dos discípulos do Alfredo Anderson com os dias atuais. Então. E Exato. para o Simon, também gostaria que você me dissesse quem são os 3 nomes, e não vale Simon. Né? Não, imagina que você Você está conversando agora com uma pessoa que é extremamente alheia à arte paranaense. E você quer... Não, ó, o Paraná é legal, você conheceu o A, o B e o C. Quem são? Olha, dos clássicos, o Arthur Nísio, pra mim, é... Arthur Nísio. Arthur esse eu Nísio. não Putz, conheço. cara. A Lana esse fez cara- cara e conhece, mas eu não Eu conheço. vou Conta o dizer, que ele ele, na faz. verdade, ele é mais conhecido como um pintor animalista, né? Eu acho um sarro esse termo. Porque os animais eram a especialidade dele. Legal. Mas eu convido todo mundo a chegar no Museu Paranaense e olhar uma grande tela dele da Fundação do Paraná, né? Gente, aquilo é... Olha, uma riqueza quando eu de olhei, detalhes. assim, a primeira vez, eu fiquei parado que nem uma estátua na frente daquele quadro, acho que por uns 15 minutos, e pensei, gente, sério isso mesmo? É algo impressionante, assim, um cara de uma técnica fantástica. Outro né? assunto, interrompendo, desculpe, mas eu acho que me veio aqui na Vamos cabeça. lá. Em momento de Bienal de Veneza, Aham. né, que tá acontecendo lá. O primeiro artista paranaense que participou da Bienal de Veneza foi o Teodoro de Bona, Nossa. em 1930 e Caramba. É. alguma coisa. Veja a importância disso para a arte brasileira. É verdade. Sensacional. Em 1930, aproximadamente 32, alguma coisa, ele participou da Bienal de Veneza. Desculpe, Simon, te cortar, mas é que é um imagina, fato. Não, antes que perfeito. esqueça. Simon vai correto. pensando nos outros A dois, enciclopédia, Dá um como, tempo. como Até porque vai rodando. Exatamente o que ela falou. Até porque o Simon tá assim, deixa eu pensando, falar não o quer A, o falar B, o besteira. C. Até para não ficarem bravos comigo. Mas é um momento que está acontecendo a Bienal de Veneza, nós ter um artista daqui do Paraná que foi estudar em Veneza, Imagina só. morou em Veneza por quase 10 anos e participou da Bienal de Veneza. É 1930, um super acontecimento para a história da arte paranaense naquele momento, né? Legal. Não, mas eu já tenho o meu ranking aqui dos Olha lá, viu? Só o maior de todos. já negociou ali. Acabou. É Potio Lazarotto, gente. Eu sou louco por esse homem. Uhum. Tipo, não tem para ninguém. Tipo, esse, na verdade, é o maior de todos. É o mais representativo. É um cara que tem a mágica. Uma das coisas que eu mais curto no Poti é que quando eu comecei a me interessar, fui atrás na internet ver vídeos dele e tudo mais, porque eu não conheci ele pessoalmente. E eu achei uma pessoa tão diferente do que ele, né,
do que ele produzia, era um cara super tímido, assim. Depois eu estudei mais e percebi e soube que, na verdade, não. Ele era uma pessoa que não era tão tímida assim, que era muito mais culto, mas publicamente ele tinha uma imagem de um cara até meio matuto, assim. e tal. Enferruscado. Mas eu acho que era quase um personagem. Mas é um cara que realmente tem a coisa da magia, da arte pura nele, sabe? Um cara que não intelectualizava tanto. É uma coisa que saiu, eu acho incrível. O Pucci era completo, Mas, né? para também não dar uma de tão óbvio aqui, eu quero puxar a Cereja sardinha do bolo. para um cara que foi muito importante na minha vida e que eu acho que não está tendo um reconhecimento à altura e tenho até um certo medo que ele passe desapercebido. Aí se chama Cláudio Seto. Cláudio Ai, Seto. O Cláudio Seto, o nosso samurai, eu vou contar rapidamente. Sim, sim. Quando eu era pequeno, meu pai trazia para mim o Correio de Notícias e ele era chargista. Aham. E ele era um cara incrível. Eu olhava aquelas charges e, puta, que cara demais. Daí meu pai, lá no Correio de Notícias mesmo, ele fez uma exposição de quadros. E a gente tem um quadro imenso do Cláudio Seto. Sabe daquelas coisas que, tipo, você cresce com aquilo parece que entra em você. Ele está tendo um reconhecimento agora tardio por uma parcela da arte como o primeiro cara a desenhar mangá no Brasil. Ele trouxe essa arte para o Paraná, para o Brasil, né? Tanto é que o apelido dele é o Samurai, né? E ele é mais conhecido como ilustrador, porque ele trabalhou na imprensa, então, como é um trabalho diário, acaba sendo mais conhecido por ali. Mas ele era um artista daqueles profícuos e que fazia de tudo. Pintura, quadrinho, ilustração. Ele tem uma obra vastíssima. Então o filho agora é vereador, né? O filho é vereador. Eu sei que isso não deve ser muito fácil para o filho e tal, né? Mas eu realmente gostaria de ver um pouco mais de dedicação em cima do nome do Cláudio Seto, que eu vejo que, sabe, essa coisa também de por que certos artistas se destacam depois da morte e tudo mais. Vocês sabem que isso é uma outra parte da história que nunca é muito lembrada, porque para um artista, e isso é completamente independente dele ser bom ou não ser bom, ele tem que ter alguém que mantenha o seu nome vivo. A chama Que acesa. geralmente é a família ou alguém que, sabe... Esses dias eu vi um documentário riquíssimo, eu fiquei chapado, assim. Vocês sabem por que hoje o nome Vincent van Gogh é algo tão espetacular e os quadros atingem valores tão astronômicos Não faço e ele é ideia. tão influente? Ele tinha tudo para ser um cara esquecido. Porque como é que um cara que nunca vendeu um quadro na vida entra para a história? Como é que as pessoas conhecem? Porque existia uma pessoa chamada Joana, que era casada com o Theo, o irmão dele, que o Theo morreu menos de um ano depois da morte dele. Essa Joana, e olha, aqui vai essa é uma mulher que tinha que ser mais lembrada também. Essa mulher transformou o Van Gogh no que o Van Gogh é. Ela pegou todo o acervo que ela tinha, porque era do Theo. Ela pegou as cartas e ela entendeu, ela talvez tenha sido a criadora da arte moderna. Ela entendeu que os quadros não poderiam ir separados das cartas. E ela batalhou por 15 anos a consolidação perdão, do nome do Van Gogh em pequenas exposições, e aquilo foi crescendo. E de repente o tempo fez com que aquilo fosse valorizado, mas foi a batalha dela em cima de leilões e de exposições e de tudo mais Tornou o cara... que tornou o cara foda. Que Então, louco. vocês vejam, é alguém de fora, Quer dizer, uma boa assessoria. uma boa assessoria, Na ótima verdade, assessoria. Na verdade, até essa história corrobora muito com o meu pai falava, né? Quando vivo. Ele falava assim, eu não vou deixar dinheiro para vocês. Mas se vocês souberem trabalhar o que eu vou deixar, vocês vão ficar muito bem de vida, muito ricos, enfim, o que seja.
E esse é o cuidado que nós temos com o Estúdio R. Krieger, né? Pra gente É uma joia em Curitiba. para a gente se sentir abraçado por ele. Nós já produzimos 3 livros sobre a história dele. Nós continuamos sempre ativos, né? Mostrando a obra, né? Dando valor à obra. Então, exatamente isso é uma plantação, como disse o Simon. Não se nasce de um momento para o outro. Mas as pessoas sentem a necessidade, né, de conhecer o artista, de saber o valor dele, enfim. E senão, você acaba caindo no esquecimento, como tantos outros aconteceram. E você estava falando justamente desse fim de semana, relembrando essas histórias do Dia dos Pais, né? Que eu acho que sempre mexe contigo, né? Sim. Tu tá ali o dia inteiro, né? Na galeria que teu pai fez, que construiu tudo aquilo. Conta um pouquinho pro público aqui da Toca Cultural, quem foi o Ricardo Krieger? Quem foi esse artista que era amigo dos outros artistas, que já tinha essa visão de ter um lugar onde a gente podia reunir quem estava fazendo arte na cidade e produzir a própria obra sem se deixar influenciar por um ou por outro, mas criar uma identidade, que tem obras lindíssimas em várias galerias, inclusive. Sim. Conta um pouquinho pra galera, então, quem era o Krieger? Então, quem era o Artista, Ricardo o Krieger Krieger? pai. Isso, agora a gente se emociona para falar, né? Mas meu pai começou com essa história vendendo bordados para o meu avô na feira. Meu avô, a tradição, né, do meu avô, do meu bisavô, era ligada já à história da arte, né? Já mexiam, já faziam atividades manuais, enfim. Qual a descendência? Alemã, né? O Krieger era um alemão judeu. E meu pai começou para ganhar dinheiro nas escolas, já ele vendia os bordados, os uniformes e tal. E ele foi um dos fundadores da Feira do Largo da Ordem. Sério? Foi uma das primeiras carteirinhas da Feira do Largo. E ele começou a pintar, né? Por conta do meu avô, tal, ele começou a pintar e levar como artesanato para a feira na frente, aonde ficava a caiaca, ali na frente do relógio, onde hoje tem aqueles... a galeria está ali artistas, também. Então, aquilo é o começo da Feira do Largo. E o Debona expunha na caiaca, o Paul Garfunkel expunha na caiaca, e vários outros clientes, amigos do meu pai, né, que eram colecionadores, iam até a caiaca e vinha aquele trabalho daquele guri ali na frente. E falavam, né, falavam. Até hoje tem um dos nossos clientes, o Dr. Pichetti, está vivo até hoje, está com 90 e poucos anos, e falava assim: conheci teu pai lá na feira. E via a qualidade no trabalho dele, mas não tinha espaço, né? Não tinha... E daí até... Debona, vai lá e dá uma olhada no trabalho do guri, né? Tipo, dá uma ajuda ali e tal. Não... E meu pai é autodidata, trabalhando, né, sozinho e tal. E, de repente, o Garfunkel e o Debona se engraçaram pela obra dele. O Debona, né, como era mais velho, já queria alguém que dirigisse um carro. Meu pai tinha uma Gordini velha na época e tal, mas andava, né, levava, dava para ir pintar junto. Começou a sair junto com o Debona. E em 1977, no ano que eu nasci, ele fez a primeira exposição individual em Curitiba. Olha isso. Que foi? Aonde? Na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica. Na galeria da Caixa Sim, Econômica. Caramba. E dali, com a apresentação do Debona, tal, daí ele começou a vender os quadros na Caiaca, que era a galeria do momento em Curitiba. E ele, a minha avó, sempre muito negociante, tinha um espírito sempre muito rápido, tal. Ele começou a ver que só as obras dele tinham um limite de venda. E as pessoas às vezes perguntavam: mas você não tem um Simon para vender? Você não tem um Calderari para vender? E ele começou a ver que aquilo podia ser um negócio. Então ele começou a procurar, né? Levava a obra dele, vendia um Debona para os clientes, vendia, né? Ele tinha acesso, né? Então levava a obra do Valdemar da Costa, levava a obra do Poti, e a coisa foi tomando forma. Ele começou a criar um acervo de outros artistas. E em 1982 ele já tinha um estúdio dele. Em 1983 ele fundou a primeira galeria em Curitiba, na Brigadeiro Franco. E nunca mais parou, né? Aquilo é muito legal a história, porque era uma explosão realmente. Aquele momento Curitiba precisava, né?
E como ele conversava a linguagem do artista, realmente a galeria sempre foi a mais... começou a chamar muita atenção. Que show. Era um facilitador, né? Pô, trazia aqui, eu levava um quadro dele para trocar por outro, né? Quase um escambo. E naquele momento, né, ele estruturou e começou a trazer, né, com contato com os colecionadores. Ele era muito assim, ativo, né? Começou a ir para o Rio, fazer contato com o Poti morava no Rio, começou a conhecer outros nomes importantes, começou a trazer nomes importantes para expor em Curitiba. Né? Então, quer dizer, movimentou a cena artística local, né? Sim, Iberê Camargo, o próprio Poti com exposições, né, que você tinha que trazer o Poti do Rio de Janeiro, Claro. não tinha aqui em Curitiba. Então, trouxe nomes importantes para a arte brasileira aqui, Bracher, enfim, tantos outros que vieram expor no estúdio Harry Krieger. E aconteceu essa loucura, daí ele voltou, né, teve essa opção de vir para o Largo da Ordem, né? Abriu... Que é um né? local histórico da cidade também. Ele sempre adorou aquilo, né? Foi onde ele começou. Não tem lugar melhor. Né? A gente é muito fã do Largo. Todo mundo é fã do Largo, Eu não né? sei, isso Impressionante. suspeita, porque a gente mora ali pertinho. E todo domingo, para quem acompanha a gente no Instagram, sabe que a gente todo domingo tá lá no Largo. Todo domingo, literalmente todo É uma domingo. magia, né? Até nos domingos chuvosos Até nos nós de estamos chuva, lá. então. Eu normalmente com a câmerazinha analógica na mão para O tentar chapéuzinho brincar com na alguma cabeça. coisa. Você sabe que até minha mulher fala assim, mas por que você mantém a galeria no Largo? Eu falei, é tão histórico aquilo para mim, tá dentro, né? Aquilo tá arraigado comigo. Tá no DNA. Eu me reconheço por guri indo em exposições ali com 5, 6, 7, 8 anos, no Largo da Ordem, ver a exposição dos artistas, enfim, conhecendo os artistas, vivendo com os artistas, né? Contando os causos, né? Poti, que desenho que é esse? O que representa isso na galeria? Metade da cara um elefante, metade da cara um cara fumando charuto e ele de terno. É a máfia do jogo do bicho. Então, sabe, esse tipo de coisa que a gente viveu que não tem preço. É uma troca legal. Arrepia, né? Você lembrar dessas histórias. Você já colocou isso num livro? Então, contando sobre a história da arte paranaense, não, né? Mas nós As já suas fizemos... vivências, assim. Nós temos editados, né, 3 livros do pai, né? Temos editados 2 livros do Poti. Agora, com o Simon, foi a primeira experiência, né? Esse Curitiba em Traço, realmente de um artista que está junto com a gente e dá essa oportunidade, né? De conversar e fazer, e foi um tremendo sucesso, né, Simon? Foi uma coisa... Nós mesmos Na segunda edição fomos já, até lá, compramos o livro, compramos 3 obras, né? Que legal. Sim, uma maior e 2 menores. Você fazer isso, olha, eu vou falar para vocês, eu acho que talvez tenha sido uma das maiores aventuras da história da arte paranaense, é ter uma segunda edição de um livro de arte do Paraná. Legal, verdade. Né? Pô, com 1000 livros vendidos em 6 meses. Mas quando eu te perguntei de livro, eu sucesso quero absurdo. saber o teu, escrito das tuas memórias. Então, eu até escrevi, né? Tem um ensaio, pelo menos? A gente já começou a fazer as teses lá na Federal, quando me formei como professor de arte, enfim. Mas eu acho que vai ter que virar mesmo, vai ter que ter essa... Sim, claro, isso não pode ser perdido. Contos, histórias. Isso, tudo isso que a gente soltas. viveu, né? Todas essas coisas que a gente conviveu, os artistas contando, né? Esses dias o João Osório foi lá na galeria, daí, sentado lá, batendo papo. Ele é muito bom. E os quadros do João, né? Para quem... né? Ele foi um dos maiores nomes da arte paranaense, um dos mais premiados no salão, né, paranaense. E eu perguntei para ele, porque depois de todo, né, eles, tanto ele quanto o Calderari, pintavam marinhas, né? E eu falei, João, por que você olha esse ângulo diferente, né? Porque ele sempre, se você observar os quadros, na grande maioria o céu é menor, né, e ele dá importância para o primeiro plano, né? Mais a água, mais alguma coisa assim, e o horizonte é distante, o céu sempre... Meio fotográfico, talvez. E ele falou assim, mas Robson, o Calderari já pintava céu?
Então eu fiquei com Entendi. Então essas histórias que eles vão lá e contam pra gente, né? Bom. Isso tem que virar livro, não interessa. O Demarche, que vai lá, o pintor que nasceu em Santa Catarina, veio para o Paraná, estudou com Massuda aqui na casa do Alfredo Andersen, foi para o Canadá e se transformou num nome internacional, né? Pintou Legal. com De Canning, pintou com Marcel Duchamp. Cada coisa que a gente passa, né? Você vai lá e você aperta a mão desse cara um domingo. Pois Ele é. tá lá na galeria, ele aparece, né? Tá ali, Não, parece até gente normal, né? Eu conheci tanta gente legal desse meio da arte, e aí eu te entendo quando você ouve essas histórias e pensa, nossa, eu tenho que registrar isso de algum jeito, né? Durante muito tempo, para quem acompanha talvez um pouquinho da minha carreira, ou para quem está me conhecendo agora, eu fui repórter durante muitos anos de um programa aqui no Paraná chamado Museus. Era um programa pioneiro nessa área de artes visuais, e a gente teve a oportunidade de explorar um pouco mais esse meio da arte. Eu entrevistei grandes artistas, graças a Deus peguei muitos deles ainda em vida, como Calderari, enfim, eu pude visitar o ateliê dele, conhecer a coleção de rádios que ele gostava tanto, tomar um café com Calderari e ver ele pintando uma marinha. E eu tenho uma gratidão muito grande por esse período que eu vivi aqui em Curitiba, naqueles anos, de 2006, mais ou menos, isso até 2009, 2010, e aprender muito. E graças também a um trabalho muito legal na época, que era feito pelo Museu Oscar Niemeyer. E eu preciso fazer esse agradecimento à dona Maristela. A Maristela Porque a dona fez Maristela Requião foi a pessoa que, na época, eu acho, foi uma das grandes visionárias, assim, de colocar para funcionar aquele museu, né? Que era o olho para o mundo, né? Que, na verdade, não é o Museu do Olho, né? Para quem não sabe, o Oscar Niemeyer, segundo as explicações, os relatos que eu sempre ouvi, era para representar uma araucária do É um Paraná. disco voador. Mas a galera chama de Museu do Olho Você e tá ficou Museu do criando Olho, uma né? história aí. Mas você Tem sabe a que o nome da bailarina. Maristela tem que ser reverenciado. Tem sim, tem Porque ela valorizou a história da arte paranense enquanto ela estava diretora do museu. Né? Aquela produção dos livros que é fantástica, né? Então você tinha a exposição, tinha o livro do artista. Já Quantos lançava um nomes? catálogo, né? Traple, Debona, Maravilhosos. Helena Djanira. Vogue. Não, nomes nossos, assim. Não, e de não, fora que a gente- também. sim, que a gente não... Fantástico. Que tem essa barreira, né, de reconhecimento. E ela, Se não e ela fosse ela, lembrou... Ela é uma J. pena... Borges, que faleceu agora há pouco tempo. É uma pena o museu não continuar com essa produção daqueles livros. Faz uma falta muito grande para a história da arte paranaense brasileira. Aquilo foi um registro e tanto, assim, Muito né? grande. E eu me lembro também de ter esse contato com os curadores. Muita gente que vinha para o Paraná expor e se impressionava com a grandeza do museu e com o valor que a gente tinha. Quantos artistas a gente conheceu a partir do trabalho do Museu Paranaense, das galerias, assim como a tua e outras tantas que a gente visitava na época, para conhecer esses artistas e tudo. E isso é uma aula, isso é uma coisa que fica com a gente para sempre. Sim. Né? Mas sabe que, assim, uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que também é muito digno de elogio, é que essa iniciativa dela, de certa forma, pilotar o museu, né, é que ela tornava isso público. Porque é meio que comum e, digamos, fácil demais você falar, não, eu vou criar o meu acervo para mim. E não dou acesso para as outras pessoas a essa arte, né? E aí, a partir do momento que você tem alguém que encabeça uma iniciativa em que você pode trazer um passeio de colégio cheio de criança para conhecer, Tinha em que arte você e pode educação. criar tinha acesso a tanta pessoas que talvez nem ligavam para isso e aí vão junto. E eu digo porque é o meu exemplo. Eu sou um cara que passou a ver a beleza mais na arte por causa Sim. dela. Assim, eu aprendi a observar as coisas por conta dela. Tem alguém que Tem que que estimular. estimula, tem né? que puxar a Exato. galera. Eu sempre fui um cara que gostava da fotografia, mas não entendia muito bem a questão do pintor, da pintura, do valor. Era aquela pessoa que falava, meu Deus, mas tal obra, por que o cara não vai lá e pinta aquela estátua? Ela, não, mas a estátua tem a história dela, assim, em determinado momento da história. O elemento, Aconteceu da um pedra, negócio do ali, não sei o eventualmente quê. você manter. E eu, nossa, nunca tinha pensado nisso. Né? Porque é o que E- a pessoa está criando naquele E momento. até daí, puxando um gancho do que você falou antes, sobre o que teu pai disse para você, né? Sobre se vocês dirigirem isso aqui certinho, tal, vocês não vão passar necessidade. A arte, enquanto investimento
existe isso? As pessoas adotam a arte também como investimento? Você sabe que Muito. nesse momento, né, a arte brasileira está sofrendo uma grande transformação. Para bem ou para mal? Para bem, para muito bem. Você veja a Bienal de Veneza, voltando para a história da Bienal de Veneza. Sim, né? sim. Você veja a quantidade de artistas brasileiros expostos, né? Desde a arte indígena, já logo no pavilhão da entrada, nomes importantíssimos que estão sendo mostrados por lá, né? Então, nós temos esse momento da arte brasileira em alta, né? Tem várias matérias em jornais, enfim, tem agências em São Paulo de investimento que estão comprando quadros de grandes artistas brasileiros, porque acontece uma valorização de 10% a 20% anual de um Olha, quadro. tem essa estimativa, então. Sim, não. Então é um bom hoje, investimento. a arte hoje está sendo observada que eles estão analisando ela no decorrer do tempo, né, uma obra comprada, que ela nunca sofre desvalorização. Uhum. Ela está sempre num crescente. Desde que o artista, logicamente, tenha todo esse trabalho que nós já falamos aqui, né, de continuidade do trabalho, de não ser, né, não abrir uma lacuna de esquecimento. Né? Mas se esse artista é sempre lembrado, sempre trabalhado no homem público, a valorização é muito crescente da obra do artista no decorrer do período. Uhum. Você chega a ter exemplos hoje mesmo na galeria, né? Um cliente nosso comprou comigo uma obra do Bacum há 5 anos atrás Sim. por X, ele vendeu agora por 3X a obra. Olha. Não vamos falar em X, Não, né? não, claro. Não, Mas, claro. Só ter uma ideia. Mas pô, ele, Da valorização disso. hoje ele falou comigo, falou assim, Robson, estou felicíssimo. Né? Poxa, um investimento que nenhum outro se aproximou, que eu tenho vários outros aqui, Bolsa de Valores, não consegui chegar nisso. Então se veja que o mercado de arte está cada vez mais valorizado, as pessoas estão começando a olhar para a arte realmente como um investimento, como compra, né, de um patrimônio. É um ativo hoje, É um né? ativo, é um Dá pra ativo. dizer que é um ativo. É muito interessante. E aí eu quero fazer uma pergunta também para o Simon sobre esse armazenamento da obra. Qual o cuidado hoje que você tem com as tuas obras? Qual o cuidado que você também recomenda para quem compra uma obra tua? Qual é o manual da montadora aí? Porque assim como De uma cuidado. obra, porque para uma obra ter um valor de verdade lá na frente, ter essa valorização de um Bacum, por exemplo, que a gente está dando o exemplo aqui, a obra precisa estar intacta, A precisa estar bem negligência, cuidada, não certamente pode não vai sofrer agregar nenhum valor, dano, né? Isso é uma pergunta bem interessante, porque assim, eu desenho desde que eu me entendo por gente, e 2 anos eu já desenhava. E nunca tive essa preocupação. Desenhava, eu jogava ali no papel, tudo bem. Desde que começou esse... Na verdade, um pouquinho antes, mas vamos colocar do marco zero aqui da relação com o Robson, que a gente começou a vender não só aquarelas, mas telas também. Eu tenho uma preocupação bastante grande com isso. Eu tenho uma amiga chamada Ana Caniati, que é uma restauradora, e ela me dá muitos toques sobre a conservação da obra e tal. Então, desde a aquarela, eu já uso um fixador, desde a preocupação do comprar o papel, do comprar a tela, depois da tela. Porque, poxa, a gente está se colocando num papel, numa posição de vender uma obra de valor, uma obra que vai... Tem uma que pretende durabilidade, que né? tenha, que valorize, que tudo mais, e que tem um valor X, tem que ter respeito por esse comprador. Sim. Né? Então, eu tenho toda uma preocupação de terminou. Bom, eu já uso uma tinta legal, já uso uma tela legal, depois vem toda uma camada de verniz para proteger aquilo. Então, eu espero... A própria Ana me falou, olha, toda obra, claro, isso aqui é matéria. Ela envelhece, Ela né? envelhece. Mas é claro que existem métodos com que a gente postergue qualquer coisa que possa acontecer com ela por muitos anos, décadas e tal.
Então eu tenho uma preocupação, sim, muito grande. As rugas acontecem até na gente, né? Quem dirá? As obras também sofrem o mesmo processo de também nas envelhecimento. obras, né? Com Às vezes a certeza. gente vê aquelas obras já bem antigas. No próprio Cheia de museu, craquelê. no próprio Museu Paranaense tem aqueles quadros monstros, que nem você falou, Sim, sim. que eu olho aqui e falo, meu Deus, É, se fosse menor, eu colocava debaixo do braço e levava embora. é. Mas, e às vezes a gente nota, até pelo tamanho da obra, fica mais fácil, né, de você notar quando tá meio craquelado. Sim. É porque a tinta era pior na época, ou será que, né, porque você falou de condição de armazenamento? São as rugas da Assim, obra. sim. Exato. É normal, é de se esperar isso, então, Acho que mesmo até com um valoriza, cuidado Sim. absoluto. É a história do quadro. Uhum. Né? Se você for ver qualquer grande pintor europeu, qualquer grande pintor que a obra já é perto de centenária, ou, né, ela vai É meio sofrer. comum esperar isso. Porque tem vários fatores que podem acontecer nessas Agentes. Uhum. né? Primeiro, né, a própria construção do suporte. Né? Uhum. Por exemplo, grandes artistas aqui paranaenses antigamente achavam que trazer papel da Europa Aham. para o Era uma Brasil vantagem. seria uma vantagem gigantesca, que o nosso papel não prestava. Vou comprar papel na Itália, vou comprar papel na França, na Alemanha e trazer para cá. Opa! Daí chegou à conclusão que, né, os restauradores falando, esse papel não é bom para o Brasil. Aqui o clima é outro. Foi desenvolvido para lá. Uhum. E aqui nós estamos precisando de um clima tropical, úmido, não é um De papel. repente o papel tem que ser menos ácido. O papel funga muito mais fácil, o papel europeu aqui no Brasil. Caramba! Né? Ele não foi feito para o nosso clima. Então, tem essas histórias, às vezes, a medida né, como é que você faz uma tela, uma medida errada, né, de um pouco mais de um material ou outro, vai criar o craquelê. Às vezes, a altura da tinta, né, quanta tinta o artista Mais usa. grosso fica mais craqueladinho. A talvez. tinta a óleo não seca tão fácil. Se você pegar os quadros pode ser quadros da década de 60, se você for estudar isso a fundo, a altura depende de quanta massa pictórica tem o quadro. Se você for olhar aquilo, a tinta de baixo não está seca. Sério? Não, porque é tão alta a camada que não conseguiu ainda secar. Não seca. Não Tinta conseguiu. óleo é complicado. E aí eu te pergunto, essa tua explicação foi excepcional e me puxou uma dúvida. Tem como você, que tem essa experiência toda, saber se o cara já restaurou o quadro? Se não restaurou, você consegue pegar e falar, isso aqui Esse quadro já foi mexido. não é bem isso que o cara tá falando, não, já esbarraram nesse para-choque aqui. Então, é possível, né? Com vários tipos de análises diferentes, você vê se a obra foi ou não restaurada, o tempo, enfim. Mas são análises bastante caras. de Não, serem não é no feitas. olho que você vai conseguir. Algumas sim, né? Grande parte sim. Porque como a gente não detinha técnicas, né, maiores, antigas, né, para correção disso, Uhum. então isso é comum se pegar quadros da década de 60, décadas de 50, que inclusive o que era a ideia era colar jornal atrás, Uhum. Olha. né, e deu o jornal, obviamente, e tentar dar uma pincelada mais grossa em cima quando era viável. Então você acha muitas obras, ou o próprio tecido, né, um outro tecido colar atrás. Hoje em dia, Uma característica da época também, né? é que não se tinha conhecimento técnico para fazer o que os restauradores fazem hoje. Hoje, reconhecidamente, se pegar uma boa restauradora, um bom restaurador, daí você fica... Opa, você vê que ele teve uma limpeza, Sim. mas já você não é capaz de afirmar num primeiro momento que tinha um rasgo na tela. Né? Entendi. Hoje chegou num padrão de estudo, de restauro, em que eles conseguem costurar a tela, chegar num... Antes de você perguntar,
Por exemplo, aquela senhorinha que restaurou aquele quadro de Jesus Cristo, Nossa, aquilo ali no olho você já saberia dizer? é possível que aquela foi uma... Não, foi uma restauração muito bem feita. Acho que seria impossível, gente. Aquela realmente foi histórica, aquela, né? Quando eu vi aquilo, e na inocência, ela era uma tiazinha tão bonitinha que eu falei, puta, não dá nem pra dar bronca nela, né? Que triste, né? Tadinha, disse que ela ficou magoadíssima quando soube que as pessoas Não gostaram. Que reprovaram Nossa, a restauração da obra. acabou dela. com a vida dela. E obras que no futuro, assim como hoje, por exemplo, são lembradas e são trabalhadas em outros formatos e ganham novas leituras. E aí eu vou entrar na polêmica das Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas, a obra do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, né, a Última Ceia, ganhou um toque polêmico porque virou uma inspiração de uma apresentação artística, né, que sugeriam ser inspirado ou não. Daí tem gente que diz que foi, tem gente que diz que não foi. Por que isso ofende tanto se essa arte sacra, entre aspas, porém artística daquela época, hoje quis ser feita uma releitura? Eu quero polêmicas aqui. Me Você quer dizem pôr disso fogo no tudo. parquinho. Fogo no parquinho agora no final. Não, eu acho que não tem, não é obrigatoriamente, né? É como você falou, hoje a arte abriu o conceito, né, para as releituras. Sim. E isso é muito normal acontecer, né? Então aquilo foi um momento que marcou por estar, né, numa situação Esportiva. no mundo inteiro, né? O mundo inteiro olhando para aquilo e de repente... Mas tiveram vários grandes artistas que já fizeram releituras da Santa Ceia, não é a primeira. Inclusive o nosso querido amigo Simon aqui fez do modo dele a Santa Ceia paranista, né? Já me inclui. Tá aqui no livro. Eu vai fiz a Santa mostrar, Ceia vai mostrar. paranista. Então, eu acho que já é aceito hoje pela classe artística, né? Essa história das releituras, né? Porque aqui, por exemplo, até eu vou aproximar mais aqui para a galera que está assistindo em casa. Essa obra, ela tem vários personagens. Traz Conta aí, aqui. Simon, quem que tá nessa obra? Vocês não têm ideia de Quem que tá como as pessoas gostam desse quadro e de quantas vezes eu já falei, e obviamente não tenho problema nenhum em falar quem é quem, e as pessoas ficam maravilhadas. Onde é esse lugar? Esse é o vagão do Armistício. Eu coloquei ali, o vagão do Armistício era o restaurante da família Lazarotto nos anos 40 e 50, então ele já está ali dentro de um contexto, né? Certo. Sim. Da esquerda para a direita temos o Oil Man, Certo. o Fábio Elias, cantor e guitarrista e Da compositor Hellis da Hellis Pública. Já esteve aqui no Já programa. esteve aqui conosco. Figuraça, meu amigo. Valêncio Xavier, grande escritor, cineasta, amicíssimo do Poti. Lançaram pelo menos 3 livros juntos, acho que talvez até mais. Jaime Lerner em cima, Zequinha embaixo, Helena Collodi, aí tem Nosso Senhor ao centro. Logo depois tem Dalton Trevisan, dispensa comentários. Vampiro de Curitiba. Ivo Rodrigues, Sim, falecido cantor do Blindagem, figuraça. Famoso Ivo Blindagem. E Ivo Blindagem. Logo depois, estou olhando distante ali, Ricardo Krieger, pai desse que teu está pai aqui do lado, Krieger. amicíssimo do Poti também. Paulo Leminski, Imaginei mesmo. Nho Bellarmino, Inha Gabriela. E aqui cabe uma curiosidade. Das mocinhas da cidade. Inha Gabriela é minha tia-avó. Não acredito. Rapaz. Minha tia-avó, prima da minha avó, mãe do meu pai. Né? Que legal. E não fica só nos personagens. Tem também as comidas que estão em cima da mesa. Opa, volta aqui. Sim, é aí que... É porque assim... Essa É mais grave. essa tela, ela tem 1 metro por 50. Aqui no livro ela, Vocês não obviamente, sabem, é menor. vocês não sabem quantas explicações dessa tela nós damos aos domingos. Não, É impressionante. E Mas é uma delícia. é muito bacana. Olha lá, da esquerda para a direita tem o Home Ops.
Ah, Tem a tipo- gasosa A gasosa Cine. Tem E a... framboesa essa. É, aqui. tem um amendoinzinho ali que ninguém é de ferro. Deixa eu ver o que tem ali depois, eu tá um pouco distante. Eu acho que tem a coxinha das três A coxinha dos corações. 2 corações, tem a sopa Ai, eu eslava. adoro a coxinha. Não, a sopa eslava na Oh. frente da Helena Colodi. Barreado, pinhão. Tem a carne de onça na frente do Ivo. Olha, A carne de onça. Daí sim, a coxinha dos 2 corações. Ah, não, ali na frente do Zaquinha tem o pernil com verde da Rua das Flores. Tem a pizza com a vitamina de morango da Pizzaria Itália. Tem o barreado para fechar. E tem pinhão pela mesa inteira, que obviamente não podia fechar. mas Voltar, faltou né? uma coisa nessa. Eu acho que faltou um elemento muito interessante. Meu Deus, tá Da criticando a cara do culinária, artista. da Vem. culinária paranaense da atualidade. Daí Ah. talvez numa versão Eu já sei atualizada que você tem ela que vai colocar Ah, a capixinha, gente, lá e o capistel. Está muito atualizado. Esse é o não, momento. veja, você sabe que eu até tive uma preocupação. Que geralmente quando a gente faz esse tipo de homenagem, a gente vai para os clássicos. Maravilhoso, né? Sim, gente. Eu tô claro. brincando. Por exemplo, bom, eu só tinha 12 personagens. Claro, Que era claro. o Poti mais 12. Então é óbvio que muita gente boa ficou de fora. Mas eu fiz questão, por exemplo, de colocar o Fabelias aqui, que para mim é um cara que conseguiu construir, a Redes Pública conseguiu construir uma carreira bacana ao longo de 30 anos, e eu acho que ele vai ser tão lembrado, eles vão ser tão lembrados. Coloquei ele representando a banda, obviamente, mas quis colocar alguém da minha geração também, pessoas, né, quis colocar um pouco de humor, Representa claro, a cena colocando o musical Wild Man, também, né? representação. E os contemporâneos. Os O Wild Man contemporâneos, é o, né? é o tal do, vamos dizer assim, como eu gosto de falar, né? A tal da fotografia de rua, né? O street, né? Sim. Ele é o nosso personagem de rua, né? Nosso personagem de rua. Basicamente. Super-herói, basicamente. Nosso super-herói curitibano. E eu acho super justo que tá o Jaime Lerner ali. Sim. Tá E vendo? sem ele a cidade não teria boa parte É a, dos é a contornos cara que da tem hoje, cidade, né, gente? Eu acho que ele já é muito reconhecido, ele tem uma importância muito grande, mas algo me diz que com o tempo vai deixar ele muito maior. Porque realmente, eu que sou nascido na década de 70, a gente que está aqui há algum tempo sabe ver o que foi Curitiba antes da década de 90 e o que ela se transformou a partir As aquela grades, famosa tudo que administração. veio para estragar o É. nosso visual, né? Infelizmente necessárias, né? E sabe Sim. que eu olho para a cidade e fico imaginando como ela seria, né? Aqueles prédios que a gente vê ali na área mais antiga da cidade, que muitos você percebe que originalmente não teria grade ou não teria um vidrão fazendo papel de muro, Uhum. né? Vivemos outros Na, momentos. né? na Comendador, eu acho que a Comendadora Araújo, ali onde tinha perto da Visconde do Rio Branco, ali, ali, eu esqueci o nome, mas na outra esquina ali tem uma ruazinha, Lameia Lins, eu acho, né? Ah, pode ser. E na esquina da Lameia Lins tem um prédio, né, acho que ali Comendador, Lameia Lins, não é Comendador. Bom, enfim, na Lameia Lins, ali na primeira quadra da Lameia Lins, tem um prédio. Na Eu esquina, morei na Alemanha, Lins, diga. que eles colocaram um gradil. E ali naquela esquina tem uma obra do Franco, sim, de uma sim, tourada Uhum. de Madrid, maravilhosa, que ninguém tem acesso, né, por causa do gradil. Questões É uma de pena. segurança da atualidade. Gente, são coisas de toda grande Claro. cidade, né? Se você for para São Paulo, vocês vão ver que a gente ainda tá, uma Muito verdadeira tranquilo. cidade rural. Você falou de obra no edifício, me lembrou daquela história, acho que foi aqui em Curitiba, né? Que o pessoal começou a desmanchar uma casa, uma construção Sim, lá, recente, No né? Batel? até que Batel. alguém olhou e falou: "Ah, tem uma Poti. obra ali com, Do Poti. É o Poti. com bastante importância e viraria um edifício, né? Você lembra que fim deu isso aí? Eles A ficaram de constru- recolher, né? A construtora assumiu todo o projeto, chamou a Sueli, que é uma das restauradoras aqui, né, que trabalhou até no museu junto com a Marcela. Deschermaier. E eles conseguiram retirar aquela parede, pesa 10 toneladas. Aí eu te falo, Intacta? Aham, E eles tá conseguiram- onde? Então, está guardado com a construtora, Sim. né, porque eles ainda não conseguiram definir o que fazer. o que fazer, porque eles até nos ofereceram a obra, quando a gente começou a fazer todo esse movimento do Poti durante esse ano, né? Aham. Eles até nos ofereceram a obra,
Mas eles falaram assim, Robson, a ideia disso é permanecer visível ao público. Então eles não conseguiram encontrar ainda um destino, lugar, talvez, para colocar, né, o descanso final da obra. Mas eles recuperaram a obra, eles conseguiram tirar. A construtora foi bastante cuidadosa, foi um investimento bastante alto. Eu fiquei imaginando, assim, sei lá, se tinha um prédio projetado para aquilo ali. Cara, edifício Poti, né? Tem a construtora Telemonte, agora lançou... Né, até ajudado, né, nós fizemos todo o Felipe Demeterco no final do ano passado, nós conversamos sobre, tinha um lançamento, inclusive que o Simon presenteou a Cida Borghetti com uma das obras lá no Palácio Garibaldi, e existiu o lançamento, enfim, do Jardim das Esculturas. Eu estava lá conversando, o Felipe estava comigo, e eu falei, Felipe, o ano que vem vai ter uma grande data, uma data muito importante para a arte paranaense, que é o centenário do Poti. Em janeiro ele me liga e fala assim, Robson, pô, aquela conversa nossa do Palácio, as agências me trouxeram a possibilidade de ter um prédio com o nome de Poti. Vamos fazer? Eu falei, lógico, Felipe, né? Uma grande possibilidade, uma grande homenagem. E daí conseguimos, junto à família, né, a aprovação do nome. Isso se veja, né, que esse vai ser um prédio que eu acho que vale a pena ter um apartamento, se puder. Porque eles compraram obras originais do Poti para pôr que legal. na decoração do prédio. Sim. Então, na frente tem um painel, né, do Poti de azulejos. Eles compraram vitrais, compraram peças de concreto, né, tem a mão do Poti. Tem gravuras, as gravuras antigas, inclusive a gravura da casa da família Lazarotto. Olha, que legal. Vai estar no hall do prédio. Quer dizer, eu acho, e mais 2 desenhos importantes. Eu acho o seguinte, né, que talvez o apartamento, não sei se vai valorizar tanto quanto o acervo que eles estão deixando para os moradores. Olha isso. Sabe? Até uma proposta muito interessante da construtora. É inovador, né? De deixar o acervo, né, do artista, porque normalmente o que você acontece, você vê lá, o edifício Poti Lazarotto, mas é uma homenagem só do nome, né? Não conta com as obras originais, né? Que show, hein? Sim. Já imaginou, Simon, no futuro um prédio seu chamado Simon? Onde você gostaria se quiserem que fosse? comprar umas obras do Simon, eu tenho. Onde você gostaria que fosse o seu prédio? Vamos lançar essa ideia hipotética aí. No JuVV, claro, que é o melhor Opa! lugar do Curitiba. eu não falo isso porque eu moro lá. Eu moro lá porque eu acho isso. Legal. O pior é que é verdade. Eu tinha um sonho de morar nessa região de Curitiba, desde pequenininho. Essa região ali que envolve o JuVV, o Alto da Glória, Alto da 15. Sempre tive um sonho. Eu acho espetacular ele também. E quando eu consegui morar lá, gente, vocês não imaginam a minha felicidade. Não sai de lá por nada do mundo, né? Talvez eu saia para ir morar no centro, que acreditem se quiser, eu amo o centro. Inclusive eu morei na Lameia Lins. Então. Esse prédio, andei muito nesse prédio. Então. Visitei muito. Aí eu já não posso contar. E agora eu quero fazer uma provocação muito interessante, mas não é para os convidados, é para a Lana Seganfredo. Eu quero que ela diga quem está patrocinando esse episódio. É verdade, gente, porque o Toca Podcast só é possível graças ao empenho e à dedicação dos estúdios da Toca. Sim, gente, se você tem um sonho de ter o teu próprio podcast, de tirar do papel aquela ideia antiga de entrevistar pessoas, de construir o teu projeto de uma forma bem legal, fala com a gente, nosso Instagram tá aqui embaixo. Você pode locar essa sala linda, fazer teu projeto acontecer e ainda, gente, bombar nas redes sociais. Por que não? Então, tá na hora de tirar teu projeto do papel, fica aqui no Centro Cívico, pertinho do Miller, aqui pertinho de tudo, tá pertinho do Palácio, da Prefeitura, tá perto do Largo da Ordem. E se você quiser, então, trazer todo mundo para conversar, vem aqui conversar com a gente, venha gravar teu projeto, tomar um café, que será muito bem-vindo. Dá para ir a pé até a galeria R-Cris. Inclusive! Que é muito legal, já faz todo esse circuito aqui, né? Exatamente. Meus amigos. O museu, né? O Museu do Olho, tá aqui Museu aqui Paranaense. em volta é super cultural essa Museu região. Alfredo Anderson tá aqui Super pertinho. cultural, é uma das regiões que eu mais gosto da cidade também.
Quero agradecer vocês por terem vindo. Ah, Conversa maravilhosa. dava Sinto pra que daria para conversar ficar mais uma hora, mais umas 2 horas 3. aqui conversando, até porque minhas perguntas não acabaram. Tem que ter um Voltaremos. segundo episódio, então. Né, Simon? Exatamente, Voltaremos. exatamente. É para manter esse gostinho do Quero Mais, né? Isso Delícia. mesmo. E eu Aí. queria pedir para vocês passarem as redes sociais, quem quer conhecer o trabalho de vocês, É. começando pelo nosso querido Simon. Simon, onde a galera te encontra? Além dos palcos, vai. Além dos... Oh, que chique. Não, fala também da banda, vai. Gente, eu tô... o meu Instagram oficial é simontaylor.oficial. Sério. Simon Taylor se escreve Simon Taylor. Comigo. Um esclarecimento, é meu nome mesmo, não é nome artístico. Não foi em homenagem ao Simon Taylor. Não, foi... É, aquele era hoje eu- Robert Val Taylor. É, Robert Val Taylor, é. Chico Não, Anísio. foi por causa do Simon & Garfunkel. Meus pais adoravam e eu adoro mais ainda. Legal. Estou lá no Instagram. E minha banda de cover dos Beatles chama Besouros de Liverpool. Olha. Só escrever tudo junto, tá lá no Instagram também. É uma banda, modéstia à parte, muito boa, muito divertida. Você Trabalho bem. canta, toca o que lá? Eu toco contrabaixo. Legal. Eu faço o Paul. Uau! Sou Chique, né? Foi ver o Paul quando ele veio pra cá? Claro, já foi a 5 shows do Paul. Nossa! Já devia ganhar ingresso. Já Eu só também acho, Eu deve falei ser pra minha convidado. esposa, amor, o Paul já veio 3 vezes aqui pra Curitiba. E eu só fui 2 vezes pra Liverpool. A gente tá devendo uma por visita. favor. E vai ter que, chega uma hora ali, tentar jogar uma obra, presenteá-lo, quem sabe. Né? Imagina só. Olha aí. Krieger, vamos lá. Vamos lá. Bom, a galeria tá lá física no Largo, né, na frente do Relógio das Flores e dentro das arcadas do São Francisco. Até, vamos falar, né, um assunto importante. Exatamente. Próximo eu tô- domingo, Certo, domingo dia agora. 18, né, de agora o agosto. Simon vai estar lá assinando a 2ª edição do Traço, Curitiba em Traço. Todo Legal. mundo convidado. E Posso falar rapidinho? Claro. Por favor. Gente, acho que por dá pra favor. perder, né? Faça acabar. É que eu tô extremamente orgulhoso, porque isso não é uma coisa que a gente faz todo dia, lançar uma 2ª edição. Concordo. Minha primeira 2ª edição. A frase é horrível, mas o sentido é lindo, tá? A gente vai estar lançando. A diferença dessa 2ª edição para a primeira, já que eu tinha que fazer mais, ela tem 10 páginas a mais que incluem os trabalhos da minha exposição que vai estar lá na galeria, Legal. chamada Meu Amigo Poti, que é uma Legal. homenagem ao Poti Lazarotto. Então ela tem as 10 obras dessa coleção a mais, tá? Eu vou estar lá vendendo esse livro, vendendo outros livros também, esse aqui é o meu 4º livro, vendendo gravuras. A exposição dos quadros vai estar lá, a gente vai estar batendo um papo das 10 da manhã até as 2 da tarde. Legal. Por favor, apareçam. Diz que a previsão do tempo É é sensacional. supimpa. Show. Né? Nós vamos passar por lá com certeza. Agora, tinha que encerrar com uma música da tua banda lá no largo ali, Nas arcadas. nas ali, arcadas ali. Imagina que delícia Show, tocando naquele Oi. auditório, Dá ao pra ar livre. programar assim de última hora, né? E as redes Fazer um sociais da som. galeria, que eu falo todo dia sobre arte. Posso Por fazer favor. mais uma? Sim, Com senhor. certeza. É o @ Estúdio R. Krieger com S mudo, né? Todos os dias eu conto uma história da arte paranaense ali, mostro os artistas, a vida deles, enfim, as obras que estão no acervo. Hoje, até a Alana falou, publica aí, eu mostrei um vídeo do Calderari, publiquei lá, o pessoal vai curtir, vai conferir, ver já o tá lá Calderari essa pintando semana. ao vivo. Legal. Então, as lembranças da história da arte paranaense que a gente não pode deixar morrer, e essa é a nossa grande função. Muito bem. bem. E Viva. eu tenho uma última historinha pra contar rapidinho. Dá tempo? Dá tempo? favor. Dá tempo? Gente, eu tive a oportunidade também, naquela época do programa Museus, de entrevistar o seu Ário Taborda e visitar a casa Grande dele. amigo do meu pai. Ele tinha um museu. Ele morava no museu, né? Você conheceu a casa dele? Gente. O filho do professor Ário, hoje, ele trabalha no escritório do Dr. Anderson Balão. Ah, sim. Né, do Dr. na Wilson frente Anderson Balão. Do lado da Do na lado, frente, do lado do da lado. galeria. Nós estamos ali numa. Do vizinho. No nosso vizinho. E Gente, que acervo era lindíssimo. enfim, um dos filhos do professor Ário trabalha ali. E é um grande amigo, está sempre frequentando a galeria, a gente está sempre batendo papo. Esse acervo ainda existe?
Era uma curiosidade Sim, que eu tinha. existe, Onde ele tá, ele existe. nunca vai ser aberto ao público, nunca vai virar um museu, a área Taborda, talvez. De repente, vamos questionar o Augusto aí, o Opa! André, os filhos. Por que não, né? Gente, era um acervo incrível que ele tinha lá. Sim. Eu nunca vi um acervo tão grande. E não só de obras de arte, como artigos religiosos, né, imagens antiquíssimas Do mundo brasileiras, inteiro. De onde ele fora. conheceu, ele trouxe. Artistas nacionais importantíssimos, enfim, ele conseguiu fazer um acervo histórico na casa dele, realmente. Isso né, é uma coisa que eu acho que não deveria se deixar perder e talvez, quem sabe, um dia trazer a público para as pessoas Tem conhecerem. tantas histórias que a gente pode trazer aqui, né? Tem, Por exemplo, né? tem um outro cliente que é outro grande colecionador de arte. Desculpe o tempo, né? Não, relaxa. Mas você sabe que, mudando um pouco de histórias, mas o Dr. Wilson Pichetti, que foi um dos maiores construtores de ponte, projetistas, né, de ponte do estado do Paraná, ele tem todo um acervo de todas as obras feitas pelo Paraná e fora do Paraná, tudo desenhado à mão das pontes. Legal. Desde 1900 Caramba! Que legal. E isso ainda não foi aproveitado por ninguém também, né? Um outro grande chamamento para as universidades que Museu estão... Oscar Niemeyer fazer uma Sim. super exposição, por que não, né? Um nome... Por que desenhos técnicos não podem ser arte também, Sim, não é? São arte. São, e Louco. cálculos manuais, uma cabeça Eu fantástica, acho legal. privilegiadíssima, e ele também tem um grande acervo de artistas brasileiros e paranaenses, né? Gente, muito legal esse papo. Você já viu, né? Se deixar aqui, a gente vai ficar horas e horas conversando. Provavelmente você também curte esse assunto de arte, então deixa aqui teus comentários, deixa teu like, compartilha com quem também vai gostar de ouvir essa nossa conversa, que nosso ensaio aqui de um futuro livro que o Krieger vai lançar. Esse eu quero. Vamos lá. Por que não, né? Ensaios do podcast, né? Nós vamos lançar agora, depois dessa obra sensacional do Simon, vai vir aí o Puti Lazaroto 100 anos, né? Tem essa Então também pra vir aí. tá chegando, né, Simon? Estamos aí, o Simon vai Tá no diagramar novamente esse livro, tá no prelo, vai sair Puti Lazaroto 100 anos, né? Quando Muito lançar, nós bem. estaremos lá. Vamos sim, vamos. Legal. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Eu acho o seguinte, adoraria ouvir as histórias que você que está nos assistindo aqui tem sobre a arte. Você pode fazer um comentário bem legal ali que nós vamos estar muito felizes em responder. E se você gostou dessa conversa, dá um like. Gostou demais? Dá aquele valeu demais do YouTube que também nos ajuda. Não E é dá isso pra aí. hypar o vídeo agora também, não dá? É verdade. Você pega aquele comentáriozinho, puxa pro lado, vai ter um botãozinho chamado Hypar. Isso é uma forma, uma iniciativa do YouTube de fazer com que canais que não tenham bilhões de inscritos também se sobressaiam pelo A conteúdo. gente tá crescendo. Então, a gente aguarda vocês fazerem isso aí. Muito obrigada, pessoal, e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.